comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14. Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículo 33. Unga pfula Bíblia wena ka buku la Marca, xiphemu xa 14 ka verse ya 33. Temos um anúncio aqui, estamos a pedir lá no parque o dono do carro com a matrícula AGT 060 Toyota Allion. AGT 060 Toyota Allion. Para se aproximar no parque, por favor. Dizia, quero agradecer a Deus Ani vula leswaku ni lava ku ya khensa pela xikwembu. sua graça, Hikola ka tintswalo ta sua yena. bondade que nos tem acompanhado. Hikola ka u kahlila yena li hi Ainda que heleketaka. não façamos a sua vontade, Hambi nga endli ku rhandza ka yena. Deus é fiel. A xikwembu xi tshembekile. Amém, igreja? Agradecer pela sua presença aqui, Ni khense kola ka u kona ra wena ka ndhawu por ter se lowu. sacrificado, Hi leswaku ti karhatile. acordado cedo U pfuka e nampundzu. correr para a casa do Senhor. U gijima ta ndlwini ka hosi. É uma demonstração de sacrifício de amor a Deus. I xikombekiso xa ku ti karhata ni rirhandzu ka Sempre que xikwembu. nos levantamos da cama Minkarhi ku hinkwawo loko hi e sekeleka ka vamos à casa mbetu do Senhor. hi famba ndlwini ka Aplauda ao hosi. Senhor pela tua estadia aqui. U nga ba mavoko bela xikwembu hikwalaho ka u kona ra wena lani. Saudar também aos internautas que nos assistem. Ni losana kona lava va hi hlelelaka hi ndlela ya Que Deus internete. possa abençoar A xikwembu a xi mi em katekisi nome de Jesus. hi vito ra yesu. Partilha o sinal U nga haxa para que sinali mais pessoas sejam alcançadas. leswaku van'wana va kumiwa. Hoje queremos falar acerca do tema que diz íntimos de Deus, Hi lava ku vulavula hikwalaho ka nhlokomhaka yi vulaka lava va nga na ubyeriwana na ou xikwembu intimidade com Deus. kumbexana na ubyeriwana na xikwembu. Diz assim a palavra do Senhor, Evangelho de Marcos 14, versículo 32. Jesus no Getsemane. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu oro. Marcos 14, versículo 33 agora. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E, chegando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. 39. E foi outra vez e orou, dizendo as mesmas palavras. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam carregados e não sabiam o que lhe responder-lhe. 41. E voltou terceira vez e disse: dormi agora e descansai. Basta, é chegada a hora. Eis que o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Último versículo 42. Levantai-vos, vamos, eis que está perto o que me trai. Amém, igreja? Curve a sua cabeça. Pai da graça, no sangue de Jesus, não nos cansamos de vir a Ti, porque a nossa dependência é total. Sem o Senhor nada somos, nada podemos. Por isso eu te peço, Pai, fale conosco. Usa o Teu servo, que seja canal de bênção para nós outros. Nos conceda a graça de entender tudo que vai ser revelado. Toda força ao contrário seja destruída. Mas peço a cobertura total do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, aplauda ao Senhor. Hi khambi lin'wana u nga ba mavoko bela xikwembu. Por que há diferenças de níveis espirituais? Ha yini xana na ku na ku hambana ka swigava xa Por que ximoya? existem pessoas com mais unção do que as outras? Ha yini ku na vanhu va nga ni ntoto ku tlula Ou por que van'wana? existem pessoas com mais
sensibilidades espirituais do que as outras, kumbexana na haini ku na vanhu va ku na byela swinene ka ximoya ku tlula seria van'wana que o nosso Deus é injusto? i nze xikwembu xa hina xi lulamanga Será que Ele ama uns e deixa os outros? i nze yena wa rhandza van'wana a tshika van'wana Na verdade, tudo se resume à intimidade com Deus. hi ntsimantsime hinkwaswo swi katsakanyiwe hikwalaho ka u byeriwana na Quando Xikwembu. falamos de intimidade, Loko hi vulavule u byeriwana falamos de aproximação, hi vulavula leswaku tshama falamos de kusuhi. comunhão, Hi vulavula leswaku twanana. falamos de Hi convivência. vulavula leswaku mi tshamelana Aonde existe intimidade, lani ku nga na u byeriwana nós falamos com Deus hina hi vulavula na e Xikwembu Ele também fala na conosco. yena wa vulavula na hina Deus cria o homem a Xikwembu xi vumba munhu no jardim do Éden. kole ntangeni ya O Edeni objetivo dele a nkongomo wa era yena de o homem governar a terra hi leswaku munhu a fuma e de misava poder ter comunhão com a Ele. tlhela ve ni u byeriwana na yena Deus, quando cria Adão, Xikwembu loko xi vumba damu Adão era tão íntimo de Deus damu a na u byeriwana lelikulu na que a Xikwembu Bíblia diz que ele nem sequer precisava orar. a bibele li vula leswaku yena a nga A Bíblia diz que Deus descia no tardar do dia a bibele li vula leswaku Xikwembu loko li pela para a siva conversar com Adão. leswaku a bula na Adamu Na verdade, nós vemos Adão tendo um best que é Deus. hi tisi vona Adamu na ni munghana wa kahle a nga Xikwembu Vemos Adão tendo um amigo que é hi Deus. vona Adamu a ve ni munghana wa dzhiwa ka Xikwembu Adão era tão íntimo de Deus, Adamu na u byeriwana loyi hi telena na Xikwembu carregava tamanha glória. a tleketla kulukumba A Bíblia diz que ele andava nu a bibele li vula a famba na nga e nem sequer se envergonhava. hambi nakona a nga na tingana Isso é porque a glória de Deus hi leswaku a kulukumba la Xikwembu resplandecia nele de tal maneira yona li vonakala kana ka que sigaba a, que a nudez dele a wu kalanga ya mbalanga ka nem yena poderia ser visto. a swi dinga swi nga voneki Adão carregava uma sabedoria Adamu a tleketla u por causa da intimidade que ele tinha com Deus. hikwalaho ka u byeriwana nga na Xikwembu Eu imagino o próprio Deus, ehleketa Xikwembu a o swona Yahweh Sabaoth, Jehovha wa o mabala Alfa e Ômega, masangulo na aquele que maehlelo nada é impossível yena ku hava leswi a tsandzekaka vencer. na Que xika será Adão? ku damu Como é que foi o teu dia? ku tshamise kwini Senhor, eu só estive a dar nome aos animais. hosi nga mu tlhela nyiki mavito ka Aquele se chama peixe, yena dyiwa hlampfi aquele cavalo, lani li dyiwa aquele isso e aquele. lani li dyiwa leswi na leswi Conversavam como vona amigos. a va bula swi nge vanghana Deus não estava distante, Xikwembu xi nga li kuli estava muito próximo dele. kusuhi ngopfu na Porque yena desde a criação da humanidade, leswaku kusuka hi siku a nga vumba o misava propósito de Deus, igreja, wa Xikwembu é kereke de termos intimidade com Ele. hileswaku ve ni u byeriwana na yena Adão depois peca. Adamu ntsako A dzoha Bíblia diz porque todos pecaram, bibele li vula leswaku hinkwari foram afastados da glória de Deus. nghenisiwile ka kona ra Xikwembu Depois que ele peca, hi ntsako ka ku dzohile ele perde aquela intimidade que ele carregava. yena luza u byeriwana leri a li tleketla Desde lá o homem começa a pecar, kusukela kwale n'wanuna a se desviar do Senhor. sangula ku hambukela ka ndlela No ya Velho Testamento, ka ntwanano wa khale vemos alguns homens vona vavanuna que van'wana tinham intimidade com Deus. na u byeriwana na Xikwembu Nós vemos um homem chamado Elias, vona n'wanuna dyiwa que kelisa tinha tanta intimidade com Deus, byeriwana lelikulu na que fez fogo cair do céu. endla leswaku ndzilo Nós vemos um homem chamado Moisés. vona n'wanuna dyiwa A Bíblia diz que Deus e Moisés bibele li vula Mose na falavam face a face. va vulavula hi nghohe na Então nghohe Deus de vez em quando kutani Xikwembu minkarhi yin'wana encontrava um ou outro ali yena kuma mun'wana ni que entregava seu coração a nyiketa mbilu ya para yena ser íntimo dele. Xikwembu ni u byeriwana na Os que yena carregavam intimidade, igreja, va tleketla kona kereke faziam milagres poderosos. a endla masingita ku Eu hlamarisa recordo de um homem chamado Josué, tsundzuka n'wanuna dyiwa kelisa carregava uma intimidade com o Senhor. a tleketla kona na Xikwembu A sua oração ka ku xikhongoto xa foi yena capaz de parar o céu. xi kotile ku nimisa A dyambu oração do íntimo a xikhongoto xa loyi tleketleka de dyambu parar o céu. xa kota ku nimisa Fazer o fogo descer. ndzilo ni xika Dividir o mar. avanyisamba Por causa da intimidade com Deus. byeriwana na Xikwembu Deus a Xikwembu decide então xi tshama mhaka resgatar o homem. leswaku xi teka Porque munhu Deus amou o
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus Cristo foi enviado por Deus para vos resgatar a intimidade, a dom perdão, a luz que dom perdão. Jesus Cristo devolve. Mateus capítulo 5, versículo 16. Porque vós sois a luz do mundo. Versículo 13 diz que nós somos o sal da terra. Quando Jesus vem na terra, tentando resgatar a intimidade, chamou alguns discípulos para andar com ele. Peço a paciência da igreja, estamos juntos, igreja? Vamos chegar lá. Chamou alguns discípulos para andar com ele. Eram 12 discípulos. Ele tentando resgatar a intimidade. Eles andavam com Cristo, dormiam com Cristo, comiam com ele, mas ainda não tinham pegado a intimidade com ele. Certa vez Jesus, para ver que bem, será que já me conhece? Ele pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Outros dizem que é João Batista, outro que é Elias, outro que é Jeremias, outro que é um dos profetas. Jesus logo diz: e vocês quem dizem que eu sou? Certa vez, enquanto estavam no barco, andavam com Cristo, ele para a tempestade, e eles se surpreendem. Dizem: que homem é esse que atempera a tempestade? Ainda não tinham percebido bem o plano de Cristo. Abro parênteses para dizer à igreja: é possível ele querer que ele congela, às vezes exila, mas sem ter intimidade com ele. É possível ter 2, 3 anos na igreja, mas não ter intimidade com ele. É possível ele estar sempre aqui, mas se não buscares a intimidade com Deus, ela não virá para si. A igreja, nosso Deus, ele vai muito mais além de bênçãos, de dinheiro, de prosperidade. Isso aí é acréscimo. O principal, igreja, é carregar intimidade. Sabe quando você dobrar os joelhos, você orar, os céus se abrirem, porque a pessoa que está a orar carrega uma intimidade. Igreja, quem tem intimidade com Deus, quando ora, Deus desce. Exemplo, João capítulo 11, quando Lázaro morre, Jesus vai para o sepulcro de Lázaro. Jesus tinha tanta intimidade que ele, quando vai orar, diz assim: Pai, graças te dou, porque sempre me ouves. A intimidade que ele tinha com Deus, ele sabia que basta eu orar. Quando chama está em guerra. A igreja, a intimidade com Deus é maravilhosa, é boa. Quem tem intimidade com Deus, não é só você que fala com Ele, Ele também fala contigo. Quem tem intimidade com Deus, existe um nível de intimidade aonde você a andar já vula. Existe um nível de intimidade com Deus
Espírito Santo guia teus moya pensamentos. wo kwetsima wa fambisa miehleketo ya Existe um wena nível de intimidade com na Deus xigava xa u byeriwana na que xikwembu Deus te mostra o oculto. xikwembu xa ku komba ka xihundla Levam teu nome, xi teka vito ra vão wena enterrar lá. va famba va celela O kole teu etlela só se ta somente ra vai duri vambuya com Wananga. se va vira dizer meu Leva filho ya. aquele Vai lá zali com Kutlaya. eles querem matar Mas mina, mina eu ué. sou Quem tem consigo intimidade com Deus? xerwana na Igreja. kereke Deus revela o oculto. como se xautela Ai, do feiticeiro. ai kamuloyi Que desafiar benzaka o choni íntimo de Deus. alwe anga na byeriwana na Ai, do xikwembu inimigo. ai kanada Que usar, desafiar alguém que carrega intimidade. tleketeka ukona Cuidado com tivoneli aqueles que carregam intimidade. va tleketeka aubyeriwana São muito perigosos. vona yi va ngosi ngopfu Loko uza u va khumba, você tocar wa nele khumba Jehova. você toca Deus É por isso, hikwalaho nem todo mundo, nem não qualquer pessoa ai munhu wa que xihena você deve abrir boca a falar mal dele ou dela. si dinganga u pfula no mu vulavula u bihi yena Cuidado tivoneli com os íntimos de Deus. lava va nga na aubyeriwana na Aqui onde xikwembu nós lemos, na ni nga dyondza kona nós encontramos Jesus. hi kuma yesu Tinha 12 anga discípulos. dyondzi wa vadyondzisiwa Mas quando ia orar, kambe loko a famba a khongela levava 3. yena a teka vanharhu Ele é pai de todos. yena i tatana wa Amava André, a rhandza amava a Judas, a rhandza yuda amava ao Tadeu. a rhandza tadeyo Mas quando ia orar, kambe loko ya khongela Pedro, a teka petro Tiago a teka e João a teka na eram os yohani mais próximos i dele. lava a va le kusuhi É por isso que eu digo para a igreja: hikwalaho ni byela kereke Deus para salvar, a xikwembu leswaku xi salva ponisa todos nós. xi ponisa Todos hinkwerhu iremos ao céu. hinkwerhu hi ta ematilweni Mas existe um grupo kambe ku na ntlawa wo de karhi intimidade. lava va nga na vutseriwa Jesus no Getsemane, yesu kole getsemana ele abriu o coração dele yena pfula mbilu ya para os yena discípulos. eka Disse: vadyondzisiwa minha alma aku hika ra está mina profundamente triste lona li kwatile até a ngopfu morte. koza ni yafa Ficai aqui e orai. zamani kola mi khongela De ver Jesus chamar pessoas para orar por ele. wa vona yesu Como ravanisa ele. ku va khongela ka yena kumbisana na Era yena um nível de intimidade ri grande. sigava xa u byeriwana lelikulu Pessoa com intimidade. alwe a nga na u byeriwana Deus a xikwembu revela. swona xa hlawutela Pessoa com intimidade. alwe a nga na u byeriwana Deus, ele fala. Pessoa com alwe intimidade a nga na u é byeriwana diferenciada. yena wa Eu vou convidar a igreja hoje tinta rhamba kereke a nyamuntlha dizer para além de tudo que Deus pode te dar. leswaku ni vula hi nka hinkwaswo xikwembu xi nga ku nyikaka Essa intimidade com ele. kombela u tsheriwana Essa na yena intimidade com ele. kombela u tsheriwana na Você yena verá, wena u ta mesmo simona aqueles que estão ao teu redor, nambi lava va ku que rhendzelaka querem te destruir, va lavaka ku ku hoxola Jeová está com hlawatela. jehovha va yi revelar Mesmo aqueles que te odeiam, nambi lava va ku que nyenyaka fingem te amar, va endla ingi vo ku rhandza Deus a vai te xikwembu revelar swona xi ta ku o hlawutela segredo de sucesso xihundla xa ndhuma é andar com hi ele. ku famba na Onde yena pisamos, tlangaka pisamos com ele. tlanga na O que yena pegamos, pegamos com ele. khoma na yena Quando falamos, loko hi ele vulavula desce. yena wa Qual é o segredo? Intimidade com Deus. na xikwembu Intimidade com Deus. a u tsheriwana na xikwembu Essa intimidade, igreja, a u tsheriwana leli está kereke disponível para todo aquele lona li kona ka hinkwawo que loyi desejar a navelaka o mais íntimo de Jesus. a u tsheriwana leli na Eu me yesu surpreendo porque ele tinha 12 discípulos. yena wa ni tsakisela swaku a ni dozi wa Tinha 3 discípulos íntimos. a ni vanharhu va le kusuhi ngopfu na Mas yena também tinha mais um, kambe nakona a ni lweyi wa wun'we mais especial. lweyi wa le sima ngopfu Que ele era o xodó dele. yena a ni
murhandziwa wa yena chamava-se João. a thyiwa A Yohana. Bíblia diz, A Bibele estavam livula todos sentados na mesa. a va li kolana va tshame tafuleni. Jesus Cristo Yesu Kreste disse, daqui a pouco, yena ku nga um de likuku vocês vai me trair. n'wina a ta ni trayira. Pedro, Petros como sabia yena leswi a swi que tiva aqui, leswaku lani o mais íntimo do nosso Pai a loyi a nga na vudzeriwana ngopfu na tatana wa é hina João. i Yohani. A Bíblia diz A Bibele que ele livula começa a cutucar João. a sangula ku tlhontlha Ah, Yohani. não me disse só com imani, lhe. Você pergunta quem é esse? Por que não perguntou ele por próprio? Aí nem anga te vutisa esse. Acho É tiva porque ele sabia que João que era Yohana mais íntimo de Cristo. yena ana udzeriwana ngopfu na Kreste. Igreja, quando Kereke você carrega intimidade, loko u tleketla as udzeriwana pessoas a vanhu até têm vir para ti va ta ku tela wena por saber que você está mais perto do céu. hi ku swi tiva leswaku kusuhi ngopfu na Até tilo. vão pedir orações por ti. Va ta kombela xikhongoto ka Vão dizer, wena. irmão, ora por mim. Makwerhu nga ni Irmã, ora por mim. makwerhu ni Porque khongelela conhecem hi leswaku va a swi tiva intimidade a que você tem com o Senhor. nga na ulona na hosi. Uma pessoa com A intimidade munhu loyi a nga na udzeriwana percebe-se. yena wa twisiseka. Moisés Mose estava com Deus no monte. yena na ri xikwembu kole ntshaveni. 40 dias, a Bíblia diz. 40 masiku Bibele li vula Quando desceu, loko a xikile a sua face resplandecia. a xivono xa yena xi tlhavika. Quem carrega intimidade, Loyi a tleketlaka wu a kona presença de Deus a wu kona ra xikwembu. resplandece na vida dessa Yona nga pessoa. ngama ka vutomi la munhu lweyo. Atakulanguta. Eli xi ra Mas wuhlamu quando olhamos para ti, loko hi ku langusa wena sentimos algo diferente. twa swilo swa ku hambana Você é ngopfu. especial. Wena wa lisima. Talvez você nem estudou. Swi nga endleka u Talvez você não dyondzanga. tenha diploma. Wena u na diploma. Mas as pessoas quando olham para ti, vanhu loko va ku te lavisa amam, vona va ku te querem rhandza perto. ku lava kusuhi. Pepe, não é por tua causa, Kahle hikwalaho ka é wena por aquele que está em ti. hikwalaho ka loyi a nga ka Pela wena intimidade que você hikwalaho tem zerwana u nga na lona com os céus. amatilo Igreja, a kereke palavra de ordem. rito la nawu Busquemos a hi a laveni intimidade a wu kona com Deus. xikwembu. Como é que acessamos a intimidade? hi kota ku kuma ka njhani a wu byeriwana. 2 pontos: Dozi wa maponto palavra a rito e oração. na xikhongoto. A oração não é só para pedir, A xikhongoto a hi ntsena ku ya é kombela para tornar-se amigo de hi Deus. leswaku ndzuluka munghana wa xikwembu. Existe um nível espiritual Ku na xigava xa ximoya onde você consegue sentir lani wena u kotaka ku twa que tuas baterias espirituais leswaku mabateriya ya wena ya já ximoya estão no vermelho, wena ma le ka ku tshuka começam a piscar. ma sangula ku tsopeta. Oração, 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 oração. É nível espiritual esse. xigava xa ximoya Quem lexo tem intimidade com Deus langa na u byeriwana na até xikwembu sente saudades dele. yena wa musuva yena Quem tem intimidade com Deus langa na u byeriwana na pode xikwembu estar a caminhar na estrada. nga famba xitaratwini De repente o canela é de ensine. kan'we fale hi lingwa De repente o embelela. kan'we De canta repente o tunisa escopo. kan'we adora Deus Não chega. a cozinhar. Jehova uma vanda. Jeová, Deus Vai nos combela você. nós pedimos Não chanta uma prato. a lavar os pratos Até ela passar, Avraham. línguas Enquanto estás a estudar. coloca o John Enquanto Cena está a falar com Deus. lavura nas coisas Esse é o nível espiritual que em 2026 estamos a entrar em intimidade com Deus. Oração, a ora, fica mais próximo de Deus. Que ora, ouve a Deus e Ele lhe ouve. A palavra, ela nos garante que a presença de Deus habita em nós. Um dos inimigos
Deus. waudzerwana na É o Square. pecado. Isidzoho. É a falta da palavra. Kukala rito. Não podemos ser íntimos. Angekuthi kube ni udzerwana. Nós vamos a kerekeni. Nosindo Nós igreja. tlale phahla. E voltamos a Adorarmos a Deus. E congela A Square. recebemos vacinas. Amukela A kuhlabeliwa. chamamos curandeiros em casa à noite. Kaya koleka usiku. Mas de dia estamos na igreja. Nampunzi A ikerekeni. intimidade assim não vem. Awukona indlela leyo Quem carrega a intimidade luyatleketeka é awudzerwana. como Davi que diz: Afana na Davide. a tua palavra eu escondi no meu coração para não pecar contra ti. Quem tem intimidade com Deus, Ashijó chamava. Quem carrega intimidade com Deus, o prazer do pecado já não te satisfaz. Aquelas práticas antigas já não te aliciam mais. O que você mais busca é ir à igreja, é ler a palavra, é estar de jejum. Essa é a intimidade com Deus. Eu quero fechar desta maneira. Se você deseja intimidade, hoje Deus vem dizer: venha para mim. A intimidade depende muito mais de nós do que de Deus. Nós é que nos aproximamos até Ele. Se você durante a caminhada sonhava, ouvia Deus, evangelizava, pregava a palavra, era amigo de Deus, mas ao andar do tempo as coisas esfriaram, as visões pararam, a oração parou, a intimidade parou, o desejo pelas coisas espirituais pararam. Deus não te julga. O que Ele quer é que você hoje se aproxime para Ele. E a intimidade que você perdeu será resgatada. Deus está de braços abertos para restaurar vossa intimidade. Irmão, eu pequei, fiz coisas erradas, saí da palavra. João 3,17. Porque Deus não enviou o seu Filho para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. O que Deus mais quer é que aquela intimidade que vocês tinham seja restabelecida hoje. Portanto, igreja, se arrependa perante Deus e diga: Senhor, me receba de novo. Eu quero voltar à nossa intimidade. Que Deus abençoe a igreja.
Levante suas mãos para o alto. tlakusa mavoko ya wena uma veka henhla Mantenha os seus olhos fechados. u simama u pfala matihlo Concentrar-se para buscar a Ele. u riya hi ku lava yena Disse o pregador a vulile musumayeli que a intimidade de Deus com leswaku Deus a wu byeriwana na xikwembu depende mais de nós do que de Deus. li dika ngopfungopfu hina ku tlula ka xikwembu Deus está atrás a xikwembu xa de lavetela almas sedentas, a mahika ma nga na tora sedentas da sua ma presença. nga na tora la u kona la yena Tem esse desejo navela loko de ter, ser um íntimo leswaku u ve ni u byeriwana com o Senhor. na xikwembu Feche os seus u olhos. nga pfala mahlo ya wena Faça deste hino yendla leswaku muyimbu lowu ser tua oração. ku veli xikhongoto xa wena Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei. Eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Senhor. És fiel em todo o tempo. Xarabacatarabacalabasuriarana. em todo tempo tu estás Tão bom, com todo fôlego que tenho eu cantarei. eu cantarei a bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, Senhor, és fiel. És fiel em todo tempo, Aleluia. em Todo tempo tu estás tão bom, com todo fôlego que tem. eu cantarei. Eu cantarei A bondade de Deus. Sua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade Me seguirá, Senhor. Sua bondade Tua bondade me seguirá, seguirá. Senhor. Sua bondade Tua bondade me seguirá, Senhor. Sua bondade Tua bondade me seguirá, Senhor. hoje não pensa nada. Nyamuntlha u nga kombeli nchumu Queira Ele em você. lava yena leswaku a veka wena Busca Ele. u nga mu lava yena Que o seu muxuveni nível de intimidade suba. leswaku xigava xa wena se u byeriwa na xikhwela Oremos todos. a yi khongeleni hinkwerhu